E a gente vai falar agora sobre os alagamentos registrados em Goiânia devido às fortes chuvas. A gente vai conversar com o Anderson Marcos, que é coordenador operacional da Defesa Civil, e ele vai dar detalhes desse trabalho. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque chuvas fortes vêm caindo na capital nos últimos dias e nós estamos notando aí que muitos pontos de alagamento, né, são preocupação, é uma preocupação para a Defesa Civil, que vem organizando e coordenando, né, operações para evitar tragédias como a que nós vimos agora no Jardim América, onde um homem acabou morrendo. Esse homem morreu, estava numa área que não poderia ter construções ali. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida após o barracão que ele estava desabar, e a prefeitura está alertando sobre os perigos, principalmente da ocupação em áreas ilegais, que foi, infelizmente, esse caso. Já está na linha comigo, então, o Anderson Marcos, ele que é coordenador operacional da Defesa Civil. Anderson, bom dia. Bom dia, Fred Silveira, bom dia a todos que nos ouvem. Estamos à disposição para prestar os esclarecimentos. Ô Anderson, como que tá o trabalho, né? Porque eu sei que vocês trabalham, não é de agora, faz assim um trabalho já antecipado, justamente observando toda a movimentação dessas áreas de risco. Eu queria que você explicasse para a população como que é o trabalho da Defesa Civil em períodos de chuvas tão fortes como essas que nós estamos acompanhando agora nos últimos dias, por exemplo, na madrugada de sábado para domingo. Exatamente. Nós agora fazemos um trabalho reativo. É aquele trabalho onde recebemos as informações de onde há necessidade de uma intervenção rápida, alguma emergência, propriamente dita. Aqueles locais que são mapeados no período de estiagem, eles são feito uma aproximação pelas equipes e também compartilhando informações com todos aqueles entes, ou seja, órgãos, e são capazes de prestar o atendimento caso necessário. Agora, qual que é a orientação, Anderson? Porque a gente vê, principalmente nessas áreas de risco de alagamento, como vários pontos aqui na capital, as pessoas insistem em permanecer ali, né? Como é o caso, infelizmente, desse homem que morreu depois daquela chuva, de que ele estava numa área ocupada de forma ilegal, né? Então, assim, a orientação que fica é que essas pessoas não ocupem essas áreas de risco, não fiquem perto a córregos, a rios, não é isso? Muito bem abordada essa informação, esse tema, porque fazemos as orientações sempre para que não ocupe esses locais onde não tem estabilidade para suportar edificações, que são as margens dos mananciais. Por exemplo, nesse caso, é uma área de APP, uma área de preservação permanente, onde não se deve ocupar devido à degradação do próprio meio ambiente e também a instabilidade que é você ter edificações ali impróprias da moradia. Também tem o caso, né, de ter sido feita atividades ali como aterramento com restos de construções que não tem a compactação. Então, aquela edificação, ela já tinha rachaduras que possivelmente a qualquer momento poderia ceder. A Defesa Civil, ela monitora todas essas áreas e faz as orientações, mas nesse caso foi levantado aí as edificações primeiro de longe, né, e depois foi fazendo as alvenarias de modo escondido, foi feita uma fachada ali, e aí infelizmente com uma chuva foi direcionada àquele local, teve um represamento das paredes ali, vindo a colapsar. Então esse foi um fator que infelizmente, né, perdemos uma vida ali, mas que sirva-nos, né, de lição para que nas orientações a gente possa alertar para esse risco. Anderson, e qual que é a previsão para os próximos dias de trabalho de vocês, né? Porque eu até agora mesmo essa semana, quando começou a chover muito forte, eu vi que a Defesa Civil tá rodando muito, né? Vocês estão fazendo esse trabalho orientativo também e andando nesses locais que já são locais conhecidos. Isso, aqueles locais que são as vias que tem cuidado, principalmente os motociclistas, fazer o alerta para eles, né? Mostrar para eles até algumas fotos. A gente tem feito recentemente aí uma blitz educativa
em parceria com a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, né, que também tem um órgão, uma coordenadoria de trânsito, e que a gente fechou as vias ali, principalmente as que dá mais problemas com alagamentos, e fez essa orientação. Foi uma ação muito produtiva, tem uma aceitação muito boa da população, inclusive, com a entrega de panfletos. Essas orientações a gente faz tanto no período chuvoso, né, que é o que está ocorrendo agora. Há de se ressaltar que as chuvas mais intensas, ela postergou, né, estava previsto já isso, porque a gente tem um fenômeno agora que é o El Niño, né, que sucede o Laninha, em que o período de estiagem aí foi passado. Então agora em dezembro e janeiro é que teremos chuvas mais volumosas e regulares. Então a gente fez esse trabalho acompanhando o setor de previsão do tempo, né? Tem uma parceria muito forte com o CIMEM, né, com o nosso amigo André Amorim, e a gente é passado para nós as previsões, inclusive antecipadamente aí, uma semana ou até antes, para que a gente possa coordenar essas operações. E olha, eu acho muito importante esse ponto que nós estamos tocando agora, porque o que acontece? Eu percebi na semana passada, durante uma forte chuva que caiu em Goiânia, na última quinta-feira, de que algumas pessoas, Anderson, elas se arriscam demais. Eu vi gente passando ali naquela baixada da Feira de Santana, indo para o Parque Amazônia, muitos motociclistas passando naquele volume de água alto, achando que vai dar, achando que eles vão conseguir. Eu sei que muitas vezes a pessoa fica ali apegada ao bem material, mas coloca às vezes sua vida em risco e não vale a pena, né, Anderson? Realmente. O exemplo tiver acima do meio-fio ali a água, como é uma água barrenta, não dá para se ver o asfalto. Um buraco ou um obstáculo ali, um pedaço de... Bom, acredito que a gente teve um pequeno problema aí com a ligação do Anderson, acabou caindo aí, mas o que ele estava falando era justamente isso. Na última quinta-feira eu presenciei vários motociclistas, motoristas, inclusive ciclistas, passando pelo um volume de água muito grande. Alguns motociclistas até se desequilibraram, mas conseguiram passar por muita sorte. Mas eu digo aqui, não vale a pena. Nós temos previsão de chuvas fortes para Goiás, para todo o estado de Goiás. Aqui em Goiânia não é diferente, com ventos de até 60 km por hora e uma precipitação entre 50 e 60 até 70 milímetros, o que é muita coisa. Então fica aí a dica da Defesa Civil. A gente estava conversando aqui com Anderson Marcos, ele que é coordenador operacional da Defesa Civil, lembrando o caso do homem que morreu após o barracão dele desabar, e a prefeitura alertando aí sobre os riscos e perigos dessa ocupação em áreas ilegais. Esse homem que morreu no Jardim América, eles tinham uma construção ali no próximo a um córrego, essa construção inclusive irregular, completamente irregular, em um terreno que tinha muito lixo, ou seja, um terreno que não tinha um piso apropriado para qualquer tipo de construção. A AMA já havia sido avisada e infelizmente esse homem acabou perdendo a vida nessa situação. A gente traz esse alerta porque, como eu disse agora há pouco, com relação à previsão do tempo, há expectativa de chuvas fortes. Hoje, por exemplo, em Goiânia, deve chover forte no período da tarde. Amanhã deve se repetir. À noite, quase todos os dias, tá chovendo bastante. Ontem à noite mesmo caiu uma chuva muito forte aqui em Goiânia. Então, assim, fica aí o nosso alerta para que você não tenha problemas maiores. A Defesa Civil está trabalhando, está orientando, mas é também o nosso papel orientar e trazer para vocês essas dicas para que a gente possa ter aí uma passagem de chuva mais tranquila.